Sinais da vinda do Anticristo. Os sinais da vinda do Anticristo são descritos nas Escrituras como eventos e condições que precederão sua chegada. Esses sinais servem como um alerta para que a humanidade esteja preparada para o período de grande tribulação e engano que ele trará. Abaixo estão os principais sinais associados à vida do Anticristo. Grande apostasia. A Bíblia menciona que antes da chegada do Anticristo, haverá um afastamento em massa da fé. Muitas pessoas abandonarão suas crenças e rejeitarão os valores divinos, base bíblica. Porque não virá sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Surgimento de falsos profetas. O mundo verá o surgimento de falsos profetas e líderes espirituais que promoverão engano, atraindo multidões para longe da verdade. Esses falsos profetas prepararão o terreno para o Anticristo. Base bíblica. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Um governo mundial. E o Anticristo será associado à unificação do poder político e econômico global. A profecia descreve um sistema centralizado que controlará nações e pessoas, base bíblica. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 13:7. Embora a melhor proposta seja a vitória temporária, o texto de Apocalipse deixa claro que essa autoridade é limitada e concedida por Deus dentro de seu plano soberano. No abrir da visão, é reafirmada a vitória final de Cristo e o triunfo dos santos que perseveraram na fé. Este versículo, portanto, é um chamado à resistência e fidelidade mesmo em tempos de grande tribo. Interpretação contemporânea. Alguns interpretam isso como a formação de alianças globais ou sistemas econômicos unificados. Controle econômico. A marca da besta, um dos sinais mais marcantes, será a imposição de um sistema econômico controlado pelo Anticristo, onde será necessário receber a marca da besta para participar do COMERC e o ponto, base bíblica. Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13:17. A marca da besta é tema de grande debate entre estudiosos e cristãos. Ela pode ser interpretada de forma literal, como um sinal físico ou simbólica, representando uma aliança espiritual ou moral com poderes opostos a Deus. Este versículo é um alerta contra a idolatria e a rendição ao sistema maligno, lembrando aos cristãos que devem resistir às pressões, mesmo quando isso significar enfrentar dificuldades. A mensagem central é a fidelidade a Deus acima de tudo, confiando em sua provisão e em sua promessa. Guerras e conflitos globais. Antes da vinda do Anticristo, haverá um aumento significativo de guerras, rumores de guerras e conflitos internacionais, criando o caos que permitirá sua ascensão como base bíblica. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Contra este versículo faz parte do sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras, em que ele descreveu os sinais que antecederão o fim dos tempos. Jesus alerta os discípulos que eventos como guerras, conflitos e notícias de calamidades ocorrerão, mas esses eventos, por mais alarmantes que pareçam, não devem ser interpretados como de ré. Jesus encorajou seus seguidores a não ceder ao medo ou ao pânico diante de crises globais, lembrando que tudo isso está sob o controle soberano de Deus e faz parte do cumprimento de seu plano. O chamado é para manter a fé e a vigilância, sem se deixar dominar pela ansiedade ou, vice-versa. Desastres naturais e catástrofes. A Terra será marcada por terremotos, fomes, pestes e outros eventos climáticos extremos, simbolizando o desespero e o sofrimento que antecedem a sua chegada. Base bíblica. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos, em vários lugares.
Mateias 24:7. Contexto: este versículo continua o sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras, onde ele explica os sinais que precederão sua volta e o fim dos tempos. Jesus descreve um cenário de intensificação de conflitos globais, guerras entre nações e reinos, e desastres naturais, fomes e terremotos, indicando que tais eventos fazem parte dos princípios das dores, Mateias 24:8, ou seja, o início de um período de tribulação. Reflexão: esses acontecimentos, embora assustadores, não devem ser motivo de desespero para os cristãos. Jesus alerta que eles fazem parte do cumprimento do plano de Deus e precedem sua intervenção final na história. O chamado para os seguidores de Cristo é permanecerem firmes, confiando na soberania de Deus e dedicando-se a uma vida de vigilância espiritual e perseverança. Este versículo também lembra a importância de sermos solidários em tempos de crise, auxiliando os necessitados e mantendo a esperança mesmo diante de dificuldades globais. Perseguição aos fiéis. Um sinal importante será a perseguição aos cristãos e àqueles que se recusarem a aceitar a autoridade do anticristo. Base bíblica. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateias 24:9. Contexto: neste versículo, Jesus continua a anunciar seus discípulos sobre os tempos de tribulação que virão antes do fim. Ele prevê perseguições severas para os seus seguidores. Prisões, mortes e ódio universal por causa do compromisso deles com o seu nome. Essa perseguição é descrita como uma consequência direta da fidelidade a Cristo, em um mundo que rejeita. Jesus não esconde as dificuldades que seus seguidores enfrentarão, mas ele os prepara para serem fortes diante da oposição. Esse versículo é um lembrete de que seguir a Cristo pode ter um alto custo, incluindo inclusão, sofrimento e até a morte. A revelação do homem da iniquidade. Por fim, o anticristo será revelado e sua verdadeira natureza será exposta. Inicialmente, ele surgirá como um salvador, mas gradualmente se tornará evidente que ele é o homem da iniquidade. Base bíblica. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. 2 Tessalonicenses 2:8. Tradução Almeida. Então, será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Contexto: este versículo faz parte da explicação do apóstolo Paulo sobre os eventos que precederam o retorno de Cristo. Participando em 2 Tessalonicenses 2, Paulo descreveu a intimidade de uma figura chamada o iníquo ou homem da iniquidade, frequentemente identificado com o anticristo. Ele será revelado e terá um período de influência e poder, mas seu domínio será interrompido pela vinda de Jesus. Paulo afirma que Jesus destruirá o iníquo com o sopro de sua boca, uma imagem que enfatiza o poder absoluto de Cristo. A expressão manifestação de sua vinda ressalta a glória e majestade de Jesus em contraste com a breve. A destruição do iníquo simboliza o triunfo final de Cristo sobre todas as forças do mal, garantindo que o propósito de Deus prevalecerá para os cristãos. Este versículo é um convite à confiança em Jesus que traz justiça e restauração de. Reflexão final: os sinais da vinda do anticristo são descritos como avisos para que a humanidade se mantenha alerta e preparada. Eles não são apenas eventos apocalípticos, mas também oportunidades para reafirmar a fé e resistir ao engano. Saber reconhecer esses sinais é essencial para compreender o papel do anticristo na história e na espiritualidade. No nosso próximo vídeo vamos falar da representação do anticristo na história e na cultura. Deixe seu like para fortalecer o canal. E não deixe de se inscrever.